a Priscila Guscuma, que vai falar hoje sobre por que muitas vezes um determinado profissional não tem uma carreira de sucesso. O que está por detrás de tudo isso, na história deste profissional ou desta profissional, que às vezes impede esta pessoa de ter sucesso, não só profissional, mas em outros âmbitos da sua vida. Então, você pode fazer perguntas, tá? Eu vou estar ligadinha aqui, olha, esperando você fazer a sua pergunta. Enquanto isso, eu dou um alô para Priscila. A Priscila Guscuma é treinadora comportamental e ela hoje tem como tema, na nossa conversa, como seus relacionamentos podem estar prejudicando o seu sucesso na vida. Então eu estou falando aqui do profissional, mas são vários âmbitos da nossa vida e a gente a partir de agora conversa com a Priscila. Alô, Priscila? Ótima tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Idem! Que bom que você está aqui com a gente. Claro que eu preferia que você estivesse aqui do lado para você aproveitar e experimentar a receita que o chefe Fukuda fez. Mas tudo bem. Você pode ficar passando vontade daí, não tem problema. Olha, sem provocação, é uma brincadeira realmente. Claro que é muito importante que você esteja, independente de estar presente ou virtual, porque você nos traz temas muito ricos para mudarmos na nossa vida algo que precisa ou termos compreensão de coisas, como é o caso hoje. Por que será que está acontecendo? O que tem na minha história, na minha vida, nos meus relacionamentos que estão me impedindo de crescer ou de ter outras experiências mais positivas? Vamos entender tudo isso? Explica pra gente. Eu estou na área de desenvolvimento humano há mais de 8 anos, né? E sempre quando as pessoas buscavam os meus serviços, ou da minha empresa, as pessoas sempre querem ter uma coisa: resultados. O cliente que ele chega até o nosso instituto hoje, ele quer ter sucesso. E aí, diante de todo esse período, eu percebia que muitas pessoas, sim, elas estavam dispostas a fazer o que tinha que ser feito, elas se esforçavam, elas eram pessoas comprometidas e mesmo assim não conseguiam construir aquele sucesso, aqueles resultados que elas queriam em determinadas áreas da vida. Por exemplo, área financeira, área empresarial, na parte da saúde. Existiam alguns sabotadores que essa pessoa não conseguia progredir e ter prosperidade nessa área. E aí, depois de tantas formações, tantos estudos, eu entendi que as respostas que eu buscava estavam muito embasadas na física quântica. Então, muitas vezes, a pessoa, ela pensa positivo, ela fala assim, poxa, eu tenho minha lista de metas, eu realmente estou lendo as minhas metas, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Então, esse é o primeiro passo para qualquer realização, é a parte mental, é eu imaginar, eu criar o campo de visão. Só que aí tem um segundo passo, que é o campo emocional. Então, existem várias pesquisas dentro da física quântica que provam que o nosso coração, ele vibra 5.000 vezes mais do que o nosso pensamento. Então não adianta a pessoa pensar, nossa, eu quero realizar isso na minha vida, mas o estado vibracional e emocional dela está completamente contrário daquilo que ela quer realizar. Então aqui ela está com sensação de medo, de angústia, de culpa, de ansiedade, ela está vibrando negativo, por mais que ela pense positivo. E aí, o que a gente começou a desenvolver aqui dentro do nosso instituto nos últimos anos? Começamos a analisar profundamente como ajudar essas pessoas a ir para os próximos níveis de resultado que ela quisesse em qualquer área. E o que a gente percebeu? Qual a área da vida que essa pessoa mais potencializava o estado emocional dela? Quando eu falo em potencializar, é ele para o positivo ou para o negativo. Qual área da vida? E aí a gente se deparou com uma área chamada relacionamentos. E foi então que eu comecei a criar métodos, a aplicar nesses clientes, a aplicar na minha própria vida, entender que relacionamentos é a base do sucesso. Então, dentro desse pilar, base, relacionamentos, a gente tem 5 esferas que as pessoas precisam olhar para destravar esse lado emocional para o positivo e aí sim elas sentir fluir os resultados que elas querem construir.
Quer dizer, a pessoa tem que aprender, então, a se conhecer, para entender esses 5 que você vai nos explicar, né? E entender esses relacionamentos que estão no passado, mas vão refletir no futuro dela. Sim. Não tem essa conversa de, o que ficou para trás ficou e vida que segue. Não, a pessoa precisa ressignificar isso. Não adianta tapar o sol com a peneira, sabe? Fingir que nada aconteceu. Por quê? A mente, ela vai tudo bem, tá tudo certo na mente dela. Só que a emoção dela não. Ela ainda tem mágoa, ela ainda sente culpa. E todas as vezes que ela tem a oportunidade de construir um novo resultado na vida dela, de dar o próximo passo, esse estado emocional ainda pesa, ela ainda traz esse peso, né? Então, quando a gente fala de olhar para essas 5 esferas, literalmente é reconhecer, entender que não dá para voltar no passado e mudar e fazer diferente. Mas eu posso olhar para o meu passado, tirar aprendizados das situações que eu vivenciei, das minhas experiências, sempre refletir o que eu aprendi com isso, ter a consciência que foi pelo que eu passei, que eu sou a pessoa que eu sou hoje, e o que eu decido hoje, diante das situações que eu tenho, das oportunidades e possibilidades que eu tenho. Ou seja, eu não consigo mudar o passado, mas eu consigo, a partir dessa experiência que seja negativa no passado, mudar aquilo que vem pela frente, aquilo que está no futuro. Sim. Você sabe que hoje, no início do programa, eu falei até sobre isso, mas deixa de lado, tá triste, faça com que o seu dia termine mais alegre, mais positivo, mais feliz. Deixa de lado, quando necessário, vai lá, pega de volta, trabalha aquilo, né? O pessoal vai poder depois ver essa reflexão também no início do programa. Mas o que é mais interessante é que casou com o que você trouxe agora para nós. Mas eu tô curiosa em relação a esses 5 relacionamentos que você ainda até fez assim com a mão, que interferem na nossa vida. Quais são eles? Eu falo que a gente tem que imaginar ele como sendo uma pirâmide, tá? Então, sempre que eu falar o primeiro, é a base. O segundo vem a outra estrutura, e assim sucessivamente. Então, qual que é a base? Afunilando ou não? Em subindo, quantidade, assim, por exemplo, a base geralmente é bem maior e mais espessa. Bem maior. Isso. E aqui, essa base é onde eu mais vou me concentrar para ressignificar e realmente fazer com que, através dessa base, eu consiga construir bons relacionamentos para cima, tá? Tá. Então, qual que é a base, né? Quando a gente fala de 5 esferas do relacionamento? Para que eu consiga ter um casamento feliz, para que eu consiga ser bem-sucedida na minha carreira, fazer bons networks, bons contatos profissionais, para que eu consiga me dar bem socialmente, para que eu consiga me dar bem com a minha família, eu preciso primeiro estruturar o meu relacionamento pessoal. Pri, o que é o relacionamento pessoal? É o relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Eu preciso ter orgulho de quem eu sou. Eu preciso me amar, eu preciso me respeitar, eu preciso me aceitar, eu preciso olhar para a minha história e ter orgulho de quem eu estou me tornando. Aqui eu vou precisar ter uma boa relação comigo mesmo. E isso é um processo, porque eu falo que isso deveria ser ensinado nas escolas, né? Autovalor, autorrespeito e autoamor. Olha, eu gostei disso. A pessoa então tem que aprender a ter esse bom relacionamento primeiro consigo. Isso mesmo. Por quê? Porque com isso eu vou para o próximo nível, que é o meu relacionamento familiar. Eu só vou aprender a lidar com a minha família. Dentro do relacionamento familiar, a gente tem ali 2 parênteses, tá? Um é a família de origem, pai, mãe, irmãos. E o outro é a família constituída, né? Então, por que muitas pessoas, elas não conseguem conviver bem com os pais, com os irmãos? Porque eu falo que a família é a maior e melhor escola de relacionamentos da vida. A família é o nosso feedback imediato. Então, quanto mais eu julgo e critico o comportamento do meu pai e da minha mãe, mais igual eu me pareço a eles. Mais igual a eles eu sou. E por que muitas pessoas vivem em pé de guerra com a família? Porque elas não aprenderam a conviver bem com elas mesmas. Elas não aprenderam a olhar para si, não aprenderam a se respeitar, não aprenderam a olhar os seus pontos fortes. E aí, ela só entrega para o outro aquilo que ela tem.
Então, se ela não tem alto valor, se ela não tem alto respeito, ela não consegue entregar isso para a família de origem. E muitas pessoas, elas passam a vida inteira dentro de conflitos familiares, porque elas não aprenderam a resolver os próprios conflitos internos que elas têm. E aí, como o universo é sábio e poderoso, vamos lá. Então, me acompanhe. A pessoa ela vem fugindo durante a vida inteira de olhar para ela mesma. E aí ela vive em pé de guerra com a família de origem. E ela tem uma outra oportunidade de olhar para esse relacionamento, que é a família constituída. Então, aqueles problemas que ela não resolveu nas duas primeiras esferas, né? Que é com ela e com a família de origem, ela vai olhar para isso novamente na família constituída. Então, vai ser um marido ou uma esposa que vai desafiá-la a olhar para isso, vai ser os filhos que vai desafiar a olhar para isso, até que essa pessoa entenda que relacionamento... Olha, essa frase, eu sou apaixonada, é uma frase que eu uso em todos os meus treinamentos. Relacionamento nunca é sobre o outro, sempre sobre nós. Sempre sobre quem eu sou. É quando eu começo a ter consciência que o outro não muda. Quem muda sou eu, a minha forma de perceber o outro, de entender que o outro só dá aquilo que ele tem para dar. É quando eu começo a zerar as minhas expectativas sobre o outro. Por que as pessoas se frustram dentro de uma relação? Porque elas colocam expectativas que não são correspondidas. E quem colocou a expectativa? Fui eu. O outro, ele tá seguindo a vida dele, tá sendo do jeito que ele quer. E aí as pessoas acabam criando os atritos, as acusações. Ah, mas eu fiz isso por você, mas eu espero isso de você. E aí acaba trazendo esse desgaste emocional. Então, o segundo pilar, familiar. Terceiro pilar, profissional. A pessoa que não aprendeu a se relacionar bem com ela, que não aprendeu a se relacionar bem com a família de origem, família constituída, ela não vai se relacionar bem no ambiente de trabalho. Eu sempre falo para as pessoas fazerem uma reflexão. Pense na pessoa que mais gera dor de cabeça aí na sua empresa hoje. Sabe? Que mais tem picuinha, que mais, sabe, traz aquele transtorno. Avalie como é a relação dessa pessoa com a família. Avalie como é a relação dessa pessoa com ela mesma. Então, geralmente é uma pessoa rancorosa, uma pessoa que vive de mau humor, e é isso que ela leva para o ambiente de trabalho, porque ela não aprendeu a fazer diferente. E a gente vai para o quarto estágio. Eu falo que esse aqui, olha, gente, esse aqui é o campeão. Antes de você mudar para potencializar a prosperidade. Oi? Antes de você mudar para o quarto, Tá. Essa quarta esfera, voltando um pouquinho, uma pessoa que tem essas dificuldades no seu relacionamento pessoal, não tem respeito a si mesma, enfim, não gosta de algumas coisas em si, não transfere isso para a família, não consegue resolver também. No ambiente profissional, isso vai refletir de uma forma mais intensa, mas em todos os âmbitos da vida, isso vai se espelhar, isso vai ter influência. Então, ela vai ter que aprender a aceitar o outro. E tem técnica para isso? A gente pode fazer um outro programa com isso. Sim, tem várias técnicas sobre isso. A primeira coisa que eu posso dizer é se conhecer, é o autoconhecimento. Porque muitas vezes a pessoa não sabe se comunicar dentro de uma relação. Ela se esquece que as pessoas têm formas diferentes de amar. Então, talvez, na minha cabeça, a forma que eu tenho de receber amor é ser reconhecida e elogiada. Só que talvez a forma que meu marido tem de dar amor é cuidar, não é elogiar. Tá entendendo? E só que em nenhum momento isso foi alinhado. E aí que vem muito desgaste das relações, a falta de comunicação. Mas como que eu vou saber o que eu gosto se eu não sei quem eu sou? Eu não sei o que me faz bem. Por isso que o autoconhecimento ele vem trazer essa consciência. E aí eu acabo me posicionando sobre aquilo que é importante para mim. Eu acabo comunicando o outro para que essa relação seja harmoniosa. A relação ela é uma troca, né? Então por que o ser humano ele tem a necessidade de se relacionar? Pois são através dos nossos relacionamentos que nós vamos crescer e evoluir.
o único animal, assim, que tem a necessidade da face da Terra, né? O único ser da face da Terra ter essa necessidade de relacionamento somos nós, humanos. Vamos para a quarta esfera? Vamos lá. Vamos falar a quarta esfera. Gente, a quarta esfera é um relacionamento amoroso. Veja bem, me acompanhe aqui. A pessoa não aprendeu a se amar, não aprendeu a se respeitar. Aí vive em pé de guerra com a família de origem. E aí não vive bem no ambiente de trabalho. Ela coloca toda a expectativa do mundo para amar e ser amado onde? No relacionamento amoroso. E aí o universo é tão sábio e poderoso que semelhante atrai semelhante. Ela vai atrair uma pessoa que também não aprendeu a amar. O que é aprender a amar? É dar amor e receber amor. E aí essas pessoas são unidas para que elas possam se curar, para que elas possam crescer, para que elas possam literalmente, juntas, escrever uma nova história da vida delas e juntas constituírem uma família com um novo olhar, através desse olhar da cura dessa união. E quando o casal tem esse nível de consciência, eles vão passar por qualquer desafio juntos, porque eles sabem que existe um propósito maior nessa relação. E o relacionamento amoroso, ele é um dos que mais desgastam emocionalmente as pessoas. Não tem como uma pessoa ter alta performance no trabalho, ser muito bem sucedida, de uma forma sustentável, tá? Não estou falando de altos e baixos. Ter sucesso de uma forma sustentável sem estar com esses pilares alinhados no relacionamento, porque isso consome muita energia. Isso mina a energia do corpo, mina a energia mental. Quando a pessoa não está bem alinhada nesses relacionamentos, ela não consegue prosperar financeiramente, focar no trabalho, ter autoestima, ter ousadia, ter coragem para fazer o que tem que ser feito. Ela acaba literalmente se sabotando, se travando, entrando no processo do caos, né? Tem pessoas que elas se alimentam do caos. Quando elas começam a resolver uma parte da vida, elas vão lá, inconscientemente, destroem outra parte da vida. Priscila, nós chegamos ao nosso final do tempo, mas eu gostaria muito que você falasse resumidamente, o mais sucintamente que for possível, sobre a quinta esfera, para que a gente pelo menos conheça as 5 esferas. Sim. E você volte em outro momento para nos ajudar a entender, a modificar, a melhorar essas 5 esferas, 5 âmbitos da nossa vida. Tá. A quinta esfera é a social, né? Então, como eu me relaciono com os meus amigos, meu grau de amizade, o grau de relacionamento que eu consigo estabelecer com pessoas que não têm vínculos comigo, né? Socialmente, como eu me relaciono socialmente está muito relacionado a como eu me relaciono com a base, né? Comigo mesmo. Então, a pessoa, a partir desses 4 que passaram, quando chega nesse relacionamento social, se ela já trabalhou as 4 outras esferas, ela tende a ter bons relacionamentos sociais, porque os outros todos estão equilibrados? Sim, é como se fosse uma cascata mesmo, sabe? Como que eu melhoro o meu relacionamento social? Olha para a base. Como que eu melhoro o meu relacionamento amoroso? Olha para a base. Como eu melhoro o meu relacionamento profissional? Olha para a base. Como eu melhoro o meu relacionamento familiar? Olha para a base. Então, entender que independente dessas quatro esferas, a única coisa que você tem que cuidar, por onde eu começo? Cuida de você. Então, o que tem que ter mais zelo é essa esfera pessoal. As outras vão fluir. As outras, elas vão acontecer. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu crio um ecossistema para aprender a administrar todas as outras relações. Quando eu não estou bem comigo mesmo, qualquer coisa que me falem ou que façam vai me afetar. E quando me afeta o meu estado emocional, não consigo focar na área profissional, na área financeira, na saúde. Olha, eu tenho que agradecer, mas eu gostaria muito de retomar esse tema com você para receber as dicas de como trabalhar estas áreas. Topa?
Top, quando? Só marcar. Beleza! Então, quero agradecer, Priscila, mais uma vez a tua presença aqui conosco. O tema de hoje foi muito rico. Todos nós temos os nossos arranhões em cada uma dessas áreas e queremos, de maneira curativa, entender, tratar e fazer com que todas estas áreas, essas esferas da nossa vida sejam harmoniosas para que sejamos pessoas de sucesso, pessoas que buscam com sinceridade e afinco essa vitória, essa alegria, essa felicidade. E que a fé nos ajude. Obrigada muito por você estar conosco. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde.